Eu quero falar um pouquinho de eleições municipais, mas relacionado agora ao assédio eleitoral. Pelo menos 413 casos foram denunciados ao Ministério Público do Trabalho nas eleições deste ano. Dentre as denúncias mapeadas, 54% eram relacionadas a órgãos públicos e 46% a empresas privadas. Foram registrados casos de prefeitos, secretários e até diretores de hospitais e escolas que utilizariam ali a sua influência para tentar coagir os funcionários terceirizados ou os comissionados a participar de eventos, passeatas, comícios, assim como o pedido explícito, olha, vota em determinado candidato. O que me chama a atenção, né, Gustavo Segré, é o número, inclusive, ser maior no poder público, que teria a obrigação de manter essa isonomia. Todos têm, mas quando a gente fala do poder público, a pessoa, principalmente que está na máquina pública e que de alguma forma tenta coagir, isso é muito sério. Como é que você avalia esses números, hein, Segré? Isso não tem a ver com ideologia, hein? Não estamos falando com esquerda, direita, centro. Não, tem a ver com malandragem. É a questão de se perpetuar o poder. Muitas vezes a gente pergunta por quê? Só tem que ter algum motivo, e esse motivo claramente é, como nós já vemos aqui todos os dias, poder e dinheiro e poder. Mas quando se apela a questões ilegais, aí é onde vem a pergunta, cadê o Tribunal Regional Eleitoral, cadê o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para coibir essas coisas? E não apenas coibir, são delitos que são considerados graves. Então tem que ter, por exemplo, poderia ser a retirada desse funcionário. Ele não pode estar ocupando um cargo público quando utiliza o cargo público em benefício dele ou uma questão eleitoral que é proibida por lei. Aí a situação da legalidade tem um impacto maior, porque é um defensor dessa lei. O funcionário público deve prever que essa lei deve ser respeitada por outros e, sobretudo, por ele. Então, me parece que deveria ter uma pena muito maior, mais rígida por parte das autoridades eleitorais para esse caso. O que você acha, Piperno? Eu acho que a sensação de impunidade é a mãe de vários desses delitos aí. Com certeza. É isso, quer dizer, o sujeito tem que temer a lei, ele tem que temer ser punido, né? Ele acaba cometendo esse tipo de abuso porque ele acha que dificilmente vai acontecer alguma coisa. Aí o cara até já começa a fazer a conta. Bom, se por acaso tiver uma denúncia, até provar, até ser julgado, pronto, já estou aposentado e acabou o jogo. Então, não pode ser assim. O Brasil realmente dá muito espaço para malandragem, aliás, em todos os segmentos, em todos os poderes. E é por isso que fica, assim, cada vez mais difícil a gente ter instituições funcionando na sua plenitude. Você vê, por exemplo, agora aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados estão organizando aí uma corrente grande, um movimento para aprovar a possibilidade de reeleição para a presidência da casa, né? Para que isso? Quer dizer, a não ser para se perpetuar no poder, né? Esse é o objetivo. Então, quanto mais perpétuos forem esses ocupantes, forem essas pessoas, forem esses cargos, pior fica, né? Fala, seu Zé Maria Trindade. Pois é, aqui em Brasília, veja bem, o coração do poder, eu costumo dizer que a autonomia política daqui só veio depois, né? Foi a última autonomia do Brasil. Antes, aqui no Distrito Federal, não tinha eleições, um governador que era nomeado pelo presidente da República, considerando que era o Distrito Federal, mas o Constituinte de 88 decidiu pela autonomia, né? A formação política que é diferente, não tem vereador e nem prefeito. O governador é, ao mesmo tempo, governador e prefeito. E o deputado distrital, né, que seria o deputado estadual, ele é, ao mesmo tempo, vereador e deputado, porque ele cuida ali do dia a dia, né, direto com os eleitores, e a legislação estadual ou distrital. E mesmo assim, rapidamente, todos os vícios da política, tudo que é de mal na política, emendas, altos salários, rapidamente Brasília adquiriu. Eu nunca vi nada igual. E esse caso também, o José Gomes, um deputado aqui do Distrito Federal, ele obrigava os funcionários dele a votar nele. E ele foi eleito, porque tinha empresa grande, de mão de obra extensiva, e o TSE cortou o mandato dele, cassou o mandato. É uma situação grave, né? Ninguém... É uma memória que se tem no empresariado brasileiro de que ele pode tudo, não pode. Então, essa história de virar para os funcionários
e dizer, olha, vocês votem em fulano, isso já é um assédio, né? Levar candidato para dentro da empresa sem dar a mesma chance a outros é também um assédio. E não fica no campo das ideias, isso é prático, isso dá cassação de mandato, como já foi definido em última instância o TSE aqui em Brasília. Então, uma empresa é local de trabalho. E o interessante, Cine, que a legislação eleitoral ela vem se modernizando, né? Recentemente existiu um grande assédio em igrejas. E a lei eleitoral proibiu o uso de igrejas, de sindicatos e de outras instituições públicas, não públicas no sentido de estatal, mas públicas, né? No sentido de todo mundo, de fazer campanha. Por exemplo, ninguém pode fazer campanha numa igreja, nem que o pastor da igreja seja. Mas aí eles usam, eu já vi, usam vários instrumentos, como falar o número do deputado, e usam versículo tal, é o número do deputado. Prestem atenção no versículo 45, é o número do candidato deles. Mas a lei proíbe. Gente do céu. Tá aí, Gani, você acabou de falar com a Bíblia. Esse programa tá bom hoje. Tá fantástico. O que você acha da quantidade de denúncias, hein, Gani? Olha, eu concordo absolutamente com o que os meus colegas trouxeram aqui. Aliás, essas denúncias, né, de assédio eleitoral nada mais é do que uma variante do voto de cabresto, né? Algo aí da era moderna. E é um absurdo, e o Brasil é um país tomado por microcorporações. Tem corporação para tudo aqui, tem organização de tudo aqui. E quanto mais você estiver inserido nesta organização, né, seja uma repartição pública, seja uma organização privada, e quanto mais você dependa desta organização, mais você está sujeito a esse tipo de coerção. Então, tem que acabar, né? E só tem um único meio de acabar com isso, que são medidas mais duras e mais punitivas. E também, quanto mais longe você estiver dos grandes centros, né? Por exemplo, São Paulo é mais difícil de socorrer. Por quê? Não é porque São Paulo é melhor, nada disso, é porque a imprensa aqui está mais presente, né? E a imprensa tem um papel fundamental na denúncia desse tipo de comportamento. Já em cidades mais afastadas, onde não tem uma presença forte da mídia e da imprensa, isso é muito mais comum também.